Faltando poucos dias para as eleições municipais de 2024, que ocorrem em 6 de outubro, a Rede OCP de Comunicação realizou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jaraguá do Sul. Cada entrevista conta com uma apresentação do candidato e mais 3 perguntas. O tempo máximo dado ao candidato ou candidata para responder as perguntas foi de 10 minutos. Confira agora a entrevista com o candidato do Novo, Mário Felipe. Informe seu nome completo, idade e ramo de atuação. Me chamo Mário César Felipe Filho, tenho 40 anos, sou pai do Mário Neto e da Maria Luísa e a minha formação é na área jurídica. Sou atualmente professor universitário junto ao Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Candidato, o que te levou a se candidatar a prefeito de Jaraguá do Sul? Então, isso é uma pergunta bastante interessante que eu recebo constantemente. Eu nunca quis ser político, isso eu gosto de deixar bem claro. Já recebi convites de outros partidos em outros pleitos eleitorais, mas eu nunca quis me envolver na política por ter essa noção da sujeira, né, que ocorre no nosso país. Escândalos de corrupção, em vários setores, então eu nunca quis me envolver. Acontece que no início do ano eu acabei sendo acometido por uma doença grave e eu precisei utilizar o nosso sistema de saúde de Jaraguá do Sul, que até então eu tinha como referência. E em um determinado momento eu acabei sendo internado no Hospital São José, hospital aqui da nossa região, por conta de não havermos outro tipo de unidade de pronto atendimento, e eu acabei tendo que aguardar várias horas para ser atendido. Praticamente eu virei à noite, sendo atendido somente no outro dia, e depois, quando eu fui atendido, ainda tive que aguardar leitos de hospital que não tinham naquele momento. Então eu passei por uma jornada muito penosa nesse momento. E quando eu adentrei no hospital, algo que me vem à mente agora, era justamente a cena de guerra que eu vi. Passado o período de triagem, toda aquela demora, aquela espera comum, eu ainda me deparei com o corredor do nosso hospital abarrotado de gente. Tinham 2 ou 3 macas, tinham pessoas acamadas, todas as cadeiras sendo ocupadas e eu tive que aguardar mais ou menos uns 10 minutos em pé porque não tinha sequer um banco para eu sentar. Para ver o nível que a gente estava passando naquele momento, o nível de dificuldade. Eu via o cansaço dos profissionais da saúde naquele momento tentando atuar e tentando contornar essa situação. Pois bem, eu passei então por todo um desafio ali de identificar a doença e graças a Deus eu consegui me recuperar. A doença que eu passei era realmente grave, era uma doença não típica da região, por isso a demora, mas cheguei ao ponto inclusive de receber a unção dos enfermos, diante da gravidade, e assim que eu me restabeleci e o tratamento começou a surtir efeito, eu comecei a questionar um pouquinho sobre a minha vida. E aí nesse momento eu decidi entrar na política. Eu questionei o seguinte, o que eu fiz? Porque teve um dia que eu quase vim a óbito, por falência dos órgãos e toda a situação grave que eu passei. E aí no dia seguinte eu comecei a questionar, se eu tivesse morrido na noite anterior, o que eu deixei? O que eu fiz de diferente para a nossa sociedade? Eu seria apenas um quadro na parede da minha empresa? Meus filhos iam sentir mais, a faculdade provavelmente contrataria outro professor para me substituir, a vida que segue. Mas o que realmente eu fiz para a sociedade? Então esse é meu motor impulsionador, aquilo que está me fazendo entrar na política para realmente corrigir alguns problemas, e alguns problemas simples da sociedade. A partir daí, então, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a gestão municipal, comecei a analisar quem era o secretário da saúde e acabei me decepcionando, então estou aqui dando meu nome para fazer a diferença para nosso município. Destaque alguns pontos do seu plano de governo. Perfeito. O nosso plano de governo aqui em Jaraguá do Sul é pautado em 3 grandes áreas: saúde, educação e segurança. Com relação à saúde, é exatamente aquilo que eu passei. A saúde, quem precisa de saúde tem pressa. A população não pode ficar aguardando em filas para receber atendimento. A população não pode ficar aguardando em filas de esperas intermináveis para fazer cirurgia, para receber algum tipo de atendimento especializado. Isso é uma das maiores dores que a gente recebe da população. E como solucionar essa questão? Jaraguá do Sul já passou do tempo de ter uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Inclusive a gente tem terrenos da prefeitura, tem um terreno no Água Verde que foi destinado a isso, que inclusive está sendo invadido, foi invadido ali por terceiros e até agora não foi colocado em prática. Se na época que eu fui internado a gente tivesse essa unidade de pronto atendimento, com certeza iria pelo menos dividir em metade. Mas pela população
população de Jaraguá do Sul, que já chega próximo dos 200 mil habitantes, já era necessário a gente ter uma segunda UPA. A exemplo de Joinville, que tem 3, 4 mais os hospitais. Então a gente precisa de unidades de pronto atendimento para esse atendimento secundário. Né? Atendimento primário nas UBSs a gente tem bastante, mas ainda tem uma série de dificuldades que a população está enfrentando. Né? Essa extensão de horários não está em todas as UBSs. Tá? Outra questão, eu conversando com uma senhora da comunidade que ela pegou o horário de almoço dela para ir vacinar a sua filha, e ela chegou meio-dia no posto de saúde e não tinha ninguém para oferecer vacina. Então são coisas simples, pontuais, que é fácil de resolver, mas que o poder público até o momento não faz. Com relação à educação, por exemplo, né, eu como professor universitário, eu sei como é difícil, como é cansativo a jornada de um professor 40 horas. E um professor do município, hoje em dia, ele não é mais valorizado. Na gestão, né, na gestão atual, né, dando sequência à gestão anterior, foi cortado a verba de auxílio alimentação. Isso desmotiva. Se a gente não tiver professores desmotivados e valorizados, o que vai ser das nossas crianças? O que vai ser dessa geração que está por vir? Então a gente precisa motivar os professores, a gente precisa capacitá-los numa formação continuada, a gente precisa dar plenas condições do exercício da docência em sala de aula. Eles precisam disso. Tá? A gente tem professores cansados, a gente tem professores esgotados, desmotivados, a gente tem turmas grandes. A gente ainda não implementou em Jaraguá do Sul, isso é lei federal, o segundo professor em sala de aula para auxiliar as crianças com algum tipo de deficiência. Tá? A rede estadual já tem, na rede municipal a gente tem algum auxiliar, mas não é o mesmo que o professor. E o que é mais complicado é principalmente, né, essa situação da forma de trabalho, é a quantidade de crianças que tem em sala de aula e um só professor para dar conta daquilo ali. Tá? E por fim, o terceiro elemento aqui do nosso plano de governo é pautado na segurança pública. A segurança pública, embora seja dever do Estado, o cidadão de Jaraguá do Sul sofre com isso. Nós somos considerados uma das cidades mais seguras do país, levando em consideração o índice de homicídios, que é muito baixo. Mas qual que é o problema que a gente enfrenta hoje? Um exemplo, a Polícia Militar de Jaraguá do Sul, o 14º Batalhão, ele tem um efetivo menor do que tínhamos há 10 anos atrás. O problema é que há 10 anos atrás a gente tinha metade da população. Praticamente a gente dobrou a quantidade da população na nossa cidade e a gente acabou reduzindo o efetivo. Então, existe um grande déficit na Polícia Militar com relação a isso. Cabe ao nosso governador fazer esse direcionamento. Infelizmente, a gente não está tendo força política até o momento para isso. Então, uma das soluções e uma das pautas do nosso governo para tentar solucionar isso, para melhorar ainda mais a segurança, né, das pessoas que estão na rua, nos bairros, nas praças, é implementar a Guarda Nacional, a Guarda Municipal, desculpem. Tá? A exemplo do que deu certo em Joinville. Há um certo custo, sim, mas no final quem sai ganhando sempre é a população. O prefeito de Joinville, o prefeito Adriano Silva, ele implementou lá. Hoje ele já tem quase 120 guardas municipais atuando lá, e isso gerou um benefício, um retorno à população muito grande. Então a gente tem que pensar nisso. Para que a Polícia Militar foque no combate ao crime e a gente dividir competências, por exemplo, a questão do trânsito, questão de vigilância de áreas públicas, para que a Guarda Municipal possa auxiliar então a Polícia Militar e deixar ela realizar o seu efetivo papel. Candidato, resumidamente, fale por que o senhor merece o voto do eleitor jaraguaense. Então, eu estou aqui com o objetivo de resolver os problemas da nossa cidade. Tá? Eu cheguei num ponto de cansei de ficar na indignação e resolvi partir para a ação. Eu sei de todas as dificuldades que existem no meio político, mas nosso projeto de gestão pelo Partido Novo é um projeto diferenciado. Tá? Nossas indicações são eminentemente técnicas, tá? A gente não deve cargo para ninguém, a gente está indo de chapa pura, sem qualquer tipo de coligação, então a gente quer oferecer o melhor para a cidade. É fácil de fazer, é fácil de resolver esses pequenos problemas que afligem tanto a população comum, as pessoas nos bairros. A gente está indo em todos os bairros e a grande reclamação é: o nosso bairro aqui é muito afastado do centro, aqui falta posto de saúde, aqui o atendimento é precário, aqui a gente não tem acesso a transporte público para levar a criança por conta do zoneamento. Então são pequenos detalhezinhos que, trabalhando com profissionais técnicos, a gente consegue resolver. Então esse é o grande diferencial do Novo. Tanto o processo seletivo que existe dentro do próprio partido, né, para escolhas
dos seus candidatos, quanto para depois na gestão os cargos de primeiro e segundo escalão serem selecionados através dentre as pessoas mais capacitadas para realmente entregar um resultado efetivo.